Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. E nessa nossa última videoaula, né, nós vamos concluir o nosso estudo de Eletromagnetismo 1. E eu achei melhor, né, achei mais didático a gente concluir justamente com as equações de Maxwell. Eu até comentei na última videoaula que existem autores que preferem partir das equações de Maxwell e aí ir mostrando como que se chega nelas. Eu prefiro o caminho inverso. Eu prefiro ir mostrando para vocês as relações, né, entre esses parâmetros e aí depois falar com vocês que, bem, essas são as chamadas equações de Maxwell. Então as equações de Maxwell, elas são, né, um resumo das principais equações que a gente viu. Então, por exemplo, se a gente olhar lá no caso da eletrostática, as fontes, né, as nossas fontes eram as cargas elétricas estacionárias, né, ou seja, cargas elétricas que não variam no tempo, enquanto na magnetostática essas fontes eram as correntes contínuas. Bem, os principais campos que a gente viu lá em eletrostática é o campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico. Na magnetostática, o vetor, né, campo magnético e densidade de fluxo magnético. Bem, os parâmetros constitutivos, né, dos materiais que definem esses campos, no caso da eletrostática, é a permissividade do meio e a condutividade. Na magnetostática, é a permeabilidade magnética. Bem, e finalmente, né, as equações que a gente viu. A gente viu essas equações. Olha, o divergente do D é a densidade, né, volumétrica. Agora, o rotacional do E é igual a zero. Não tem circulação de campo magnético. Bem, e o divergente do B é igual a zero, enquanto o rotacional do H é igual à densidade corrente. Bem, essas quatro equações aqui são as equações de Maxwell, na forma diferencial, que é a forma dos operadores vetoriais. Agora, essas mesmas equações, se a gente usar o teorema de Stokes e o teorema de Gauss, teorema de Stokes, teorema de Gauss da divergência, a gente chega na forma integral dessas mesmas expressões. Então, essa expressão aqui, ela é equivalente a essa aqui, ó. Essa expressão aqui é equivalente a essa aqui. Rotacional de E é equivalente a gente fazer a circulação de E em torno de um percurso fechado. O divergente de B, né, o divergente, ele é equivalente a fazer, né, um produto escalar, né, do vetor que atravessa, né, a superfície, essa superfície S. E aí, essa daqui então são as quatro equações de Maxwell na forma integral. As quatro equações na forma diferencial, as quatro equações na forma integral. O que é importante a gente destacar aqui? Que essas equações são da eletrostática e magnetostática. Ou seja, são as equações de Maxwell para o caso estático. O caso em que os nossos campos, nossas cargas, nossas correntes não variam no tempo. Se variar no tempo, essas equações mudam. Mas a gente não vai ver isso nessa disciplina. Tá bom? Então, se a gente observar com calma, vocês vão notar que a gente já utilizou todas essas fórmulas. A gente veio utilizando ela ao longo das unidades. O conceito matemático, né, por trás dessas fórmulas, a gente viu na unidade 2, quando a gente estudou os operadores vetoriais. A gente aprendeu a usar esses operadores, tanto na forma diferencial, quanto na forma integral. Então, né, a partir desse conjunto de quatro equações, né, independente de qual forma que a gente usar, né, vai depender de qual que está mais fácil, né, de solucionar o problema, a gente consegue resolver, né, solucionar uma vasta gama, né, de problemas de eletromagnetismo. Naturalmente, aqui a gente está considerando apenas o caso estático. Bem, é importante observar também, né, que a primeira e a terceira equação, né, essa primeira e terceira equação, ó, essas linhas, né, essas equações aqui e essas equações aqui, são consequência da aplicação da lei de Gauss. Enquanto, né, essa daqui, ó, essas daqui, essa segunda linha e essa quarta linha, elas vêm da lei de Ampère. Então a gente tem, né, que na verdade as equações de Maxwell ela é uma combinação, digamos assim, inteligente de todas essas leis, né, uma unificação, né, de todas essas leis do campo elétrico e do campo magnético,
que aqui, da forma como está sendo apresentada, nessa disciplina, a gente está considerando apenas a fórmula para o caso estático, né? Para o caso em que os campos não variam no tempo. Tá bom? Então, com isso, a gente finalizou, né, a nossa disciplina de eletromagnetismo 1. Eu espero que vocês consigam, com isso, ter uma base para entender, né, problemas de projeto envolvendo eletromagnetismo. Naturalmente, na sequência de eletromagnetismo 2, a gente vai reestudar tudo isso, só que colocando a variação do tempo. Tá? E se a carga variar no tempo? E se a corrente variar no tempo? Ou seja, e se esses campos eles estiverem variando no tempo? O que acontece com essas equações? O que acontece com esse eletromagnetismo? Né? Então, essa teoria eletromagnética, ela também é utilizada para condições em que os campos variam no tempo. E isso a gente vai ver num contexto na sequência, né? Numa sequência de um eletromagnetismo 2. Bem, existem outros conceitos também que a gente não tratou aqui, mas que com certeza vocês conseguiriam, a partir de agora, entender, que seria, por exemplo, a gente fazer o potencial magnético. A gente falou do potencial elétrico, mas não falamos do potencial magnético. A solução, né, das equações lá para o campo elétrico, ela recaía no Laplaciano, lembra? No Laplaciano escalar. Aqui essas equações vão recair no Laplaciano vetorial. E isso a gente vê se a gente conseguir aplicar as condições de contorno no campo magnético. Então, da mesma forma que a gente viu as condições de contorno para o campo elétrico, a gente também pode trabalhar com as condições de contorno para o campo magnético. A analogia é a mesma, o significado é diferente. Só que o procedimento matemático para se chegar nessas soluções é o mesmo que a gente já viu aqui. Então, caso vocês precisem entrar em mais detalhes, estudar mais aprofundadamente um conceito, né, mais específico dentro de eletromagnetismo, vocês, a partir de agora, vocês têm total capacidade para, por conta própria, pegarem um livro e conseguirem entender como resolver esse tipo de problema. Tá bom? Então, finalizamos a nossa disciplina de eletromagnetismo 1, essa parte 1, né, do estudo de teoria eletromagnética. A parte 2, ou eletromagnetismo 2, então seria a gente estudar essas equações de Maxwell, considerando os campos variando no tempo. Tá bom? Então, nos vemos, né, numa parte 2 para essa disciplina. Valeu!